Bem, então as funções do ciclo reprodutor feminino, tá? Então, por que a gente precisa conhecer, né, todo esse ciclo reprodutor feminino? Porque antes da gente adentrar naquele processo, né, de gestação, a gente precisa conhecer, né, como funciona, né, todas as estruturas que a gente conheceu, né, novamente o sistema reprodutor feminino. A gente vai ver agora a função dos ciclos. Depois a gente vai ver, né, todo o processo, né, de ovulação, né, todos os hormônios. E para isso a gente precisa caminhar passo a passo, tá? O sistema reprodutor feminino é um sistema responsável pela reprodução humana. Então, somos as responsáveis, né, nós mulheres, para a reprodução humana. Então, é necessário haver um homem, né, e uma mulher para que haja, através do ato sexual, a concepção, né, o processo gestacional. Mas, professora, hoje só há esse método. Hoje existem as fertilizações in vitro, né? Mas que é o mesmo processo. Necessita de um espermatozoide, necessita de um óvulo. Independente de ser de barriga de aluguel, se for uma inseminação artificial, independente, né, desses processos, ou se não há o ato sexual consumado em si, vamos supor uma fertilização in vitro, né, uma inseminação artificial que não há a necessidade do ato consumado sexual, mas, entretanto, necessita, né, de uma célula masculina, que é o espermatozoide, e necessita de um óvulo, que é característica feminina, tá? Ele cumpre diversos papéis importantes. Então, quais seriam eles? Produzem os gametas femininos, né, que são os óvulos. Então, como eu falei, o óvulo ele é importante, né, e faz participação no processo de reprodução. No caso dos homens, são os espermatozoides. Fornece um local apropriado para a ocorrência da fecundação. Então, há essa fecundação, né, nas trompas. É liberado os óvulos através dos ovários. Permite a implantação de embrião, né? Então, o processo de fecundação, né, que é a junção de um espermatozoide com um óvulo, ele gera um embrião. Oferece ao embrião condições para seu desenvolvimento. Então, o nosso corpo, né, o útero, ele dá condições para que haja a implantação, né, que é a nidação, e ali o embrião ele começa a se desenvolver, né, com todo o ambiente propício para seu desenvolvimento. Executa atividade motora suficiente para expelir o novo ser, né, quando ele completa a sua formação. Então, o corpo ele consegue perceber, né, quando o feto ele já atinge a sua idade gestacional, e aí começa, né, todo aquele processo motor, as contrações, né, a mensagem para o cérebro, para que mande o útero contrair, que já chegou a hora, né? Então, tem a participação também de hormônios, certo? O ciclo reprodutivo feminino, né, refere-se aos acontecimentos que ocorrem no ovário, no útero e na respectiva regulação hormonal. Então, todo esse processo de reprodução, né, ele possui alguns acontecimentos. Quais são eles? Eu preciso do papel do ovário, né? Preciso que o útero, né, ele também esteja, né, de condições favoráveis, e preciso dos hormônios, né, para poder mediar todo esse processo. Tem como objetivo, né, preparar o corpo da mulher para a ocorrência da gravidez. Então, tem todo esse processo de regulação, né, de mobilização, desse preparo, né, para que o corpo possa entender, né, que ali vai haver um novo processo, que é o processo da gestação, certo? A idade fértil corresponde ao período da vida entre a primeira menstruação, né, que é a menarca, e a última menopausa. E a última que a gente conhece bastante, que é a menopausa, durante o qual a mulher pode engravidar. Então, desde a primeira até chegar na última,
a mulher, ela pode engravidar. A gente sabe que tem limites, né, de idade, porque os nossos óvulos, eles vão envelhecendo também, tá? Mas isso não significa que a mulher, ela não possa engravidar, tá? O que a gente diz é que é uma gravidez mais de risco, quando a mulher, ela tem uma idade muito exagerada, vamos dizer assim. Exagerada, não tô querendo dizer velha, mas quando eu digo assim, em compensação, né, a qualidade desse óvulo, certo? Então, vamos exemplificar. Uma mulher, né, que tem, vamos dizer, entre 41 nos 42 anos, que ainda não chegou na menopausa, né, ela pode sim engravidar. Então, requer toda uma atenção, requer acompanhamento médico, tá? Porque acaba ultrapassando a idade da qualidade desses ovários, desses óvulos, perdão, ovários não, desses óvulos, tá? Mas pode acontecer? Pode acontecer. Bebês nascerem maravilhosamente saudáveis, com certeza, tá? Mas é importante que haja esse acompanhamento frequente. O ciclo sexual dura em média 28 dias, né? Podendo durar entre 20 e 45 dias. Então, o ciclo menstrual, né? Ele vai começar a contar no primeiro dia de menstruação, que é o dia 1, e termina precisamente antes da menstruação seguinte. Então, dura em torno de 27 a 28 dias. Ao longo do ciclo sexual da mulher, ocorrem diversos fenômenos, principalmente nos ovários, né, que é o ciclo ovárico, e no útero, que é chamado de ciclo uterino ou endometrial. Então, por que a gente chama de ciclo sexual? Porque lembre que a menstruação nada mais é de que aquele óvulo, ele não foi fecundado. Então, aquele óvulo, né, juntamente com a descamação do endométrio, a formação, né, daquela coloração de sangue, né, porque também a vascularização do útero e o óvulo ele não foi fecundado. Então, tudo isso, né, é descolado do útero, né, através do processo natural e é expelido na menstruação. E termina precisamente antes da menstruação seguinte. Isso aqui eu já falei. Então, nas próximas aulas, então nós falamos sobre o aparelho reprodutor masculino, falamos sobre o aparelho reprodutor feminino e falamos do ciclo, né, de reprodução feminina. Então, no sábado seguinte, a gente vai começar já com o ciclo ovárico, no qual a gente vai falar sobre os hormônios, né, que estão participando, né, no processo de ovulação, certo? E aí temos o ciclo ovárico e temos o ciclo, né, uterino, tá? Então, fica ao nosso encontro domingo às 2 horas da tarde. Eu gravei, né, as tiradas de dúvidas anteriores, né, só uma aluna que participou. E eu estarei domingo novamente às 2 horas através do aplicativo Google Meet, ok? Atentem-se para qualquer aviso, né? Quem não entregou a atividade já não é mais permitido, né? Porque houve prazo de entrega, tá? Então, beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.